Amém. Graça e paz da parte do Senhor, a você que está nos acompanhando, os irmãos aqui também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos em nossa caminhada. Eu sou Anderson, filho amado do Pai, que tenho lutado e um dia de cada vez contra lutas relacionadas a alguns desvios morais, algumas questões onde carecem da intervenção e do cuidado do Senhor, em nome de Jesus, vencendo um dia de cada vez, contando com o meu poder superior chamado Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Amém, irmãos? Amém. Estamos no mesmo propósito. O passo que nós vamos ver hoje é o passo de número 6, é o passo da disposição. Um passo bastante importante, como o 2 e o 3, traz alguns elementos aqui do 2 e do 3 também. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 10. Tiago 4, verso 10. Tiago, capítulo 4, verso de número 10. Diz assim, estou lendo na versão Almeida século 21. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. A Bíblia Viva também diz, e então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Amém? Amém. Vamos dar graças. Obrigado, Senhor, pela leitura do texto sagrado, e agora pedimos que o Senhor nos abençoe na compreensão do que se propõe, Pai, este passo importante aqui da disposição. Creio que um dos passos mais importantes no aspecto prático, antes mesmo, ó Deus, de estarmos no campo, antes mesmo de estarmos diante dos nossos desafios, das nossas lutas, o passo da disposição é o que antecede todo esse processo. Portanto, bastante importante na nossa caminhada da restauração. Nos ajuda, Deus, a compreender a Tua Palavra e vivermos os elementos da Tua Palavra para o louvor da glória do Senhor e para a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, então dispusemos inteiramente a deixar que Deus removesse todos estes defeitos de caráter. Então, quando nós vemos o passo da disposição, nós somos levados a mentalmente já começar o processo da transformação. Trabalhar então o passo 6, o autor do material que nós seguimos, a apostila, e também quando estudamos a respeito desses passos, ele nos desafia que esse passo de reconhecimento ele é tão importante, tanto quanto os 2 primeiros passos, quando a gente inicia a caminhada. Depois que nós percebemos os defeitos de caráter, que eles são parte de nós, como dizem no Alcoólicos Anônimos, estaremos sempre sujeitos a repetir nossos piores defeitos de caráter em situações estressantes. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecê-los e logo depois nos dispor no processo da mudança. Sem essa disposição, não há transformação. É interessante, a gente recebe as pessoas aqui já batizadas e fala, como é que foi para você o processo do batismo, como é que você compreendeu isso? E é muito comum, fala, não, a minha prima foi, e aí eu era sempre muito próxima dela e eu fui também. Mas você tinha convidado Jesus para ser Rei e Senhor da sua vida? Ela falou assim, não, é que eu já visitava a igreja, mas teve algum estudo, alguma coisa? Eu também não. Ela não teve uma disposição real de transformação. Ela foi levada pelas emoções, não queria ficar separadinha da amiguinha, até porque sabia que a tia era religiosa e se ela não seguisse, ela não seria uma boa companhia para a prima, talvez até gerasse um problema familiar para ela, e aí sim ela ia precisar mais ainda do CR. Por conta desse trauma que a religião ia provocar. Mas ela não entendeu, ela não foi discipulada. Um problema lá na igreja que ela trabalhou e que muitas, quando começam a sua caminhada cristã, passam por isso também. Então, é preciso conhecer para que a gente tome essa decisão. Nós vimos alguns defeitos de caráter, vamos ver outros hoje aqui que ele propõe
alguns defeitos eu vou ler a vocês, mas aí também tem uma provocação nesse passo aqui, que é a provocação de estarmos no grupo de passos, né? Iniciarmos o grupo de passos. Para isso aqui ser trabalhado, sermos ouvidos e nós entrarmos em águas mais profundas dessa caminhada, a gente precisa disso, né? Precisa estar nos grupos de passos. Então já fica aqui a isca lançada para que assim que esses grupos iniciem, e já há projetos para eles iniciarem, né? Orem por isso também. Lá nós vamos ter a oportunidade de entrar em águas mais profundas e será algo muito especial. Mas eu já não tenho dúvida que coisas têm sido trabalhadas em nossos corações até aqui. Porque o princípio bíblico, que é um dos regentes do Celebrando a Restauração, que é o Tiago capítulo 5, verso 16, o ato de confessar os pecados uns aos outros, já traz em nosso coração mudanças. E lá na reunião com os homens, eu acredito que com as mulheres aqui também, é algo que eu posso falar, não é da vida de cada um, é que é impressionante como algumas coisas estão já sendo mexidas no meu coração e nos levando, né? É algo que os homens concordaram e começa a levar a gente a uma mudança comportamental também. E aí, indo em águas mais profundas, a gente é mais feliz, mais assertivo nas mudanças, quando a gente sabe qual é a área que carece dessa mudança, né? E aí, irmãos, esse passo aqui, ele exige uma decisão, né? E essa decisão é abrir mão dos defeitos de caráter. Isso é fruto de uma decisão, de uma escolha. O próprio Tiago também nos fala a respeito disso, né? Que o Senhor, ele permite que nós sejamos tentados, mas na real, o Senhor, junto com a permissão da tentação, já nos deu livramento. Então ninguém pode dizer, o pecado foi mais forte que eu, ou eu estou mentindo, ou Deus está mentindo. Porque a Bíblia diz que é possível suportar, sim, porque Deus não permite que nenhuma tentação seja maior. Então, este de entregar ao Senhor e saber que é possível em Cristo vencê-los, é algo que precisa estar na nossa mente. Senão é frustrante a gente estar aqui, né? Não, eu não vou conseguir mesmo. Não, vamos sim. Agora, está vinculado ao poder superior de Jesus. Naturalmente, a nossa carne vai buscar aquelas tendências. Se a gente não lutar com as armas do Senhor, não tem como. Conversando com alguns homens essa semana da nossa igreja, lembramos lá da armadura do cristão, né? E a armadura, toda ela é composta de defesa, né? É capacete, a couraça, é o cinto, né, que firma tudo isso. Mas existe uma arma de avanço ali, que é a espada. Né? A sandália para caminhar em direção à batalha e também a espada de defesa. Mostrando o quê? Que o nosso papel não é ficar, vamos usar a armadilha, né? Mas entender que a gente está com a espada, né, na mão, para que a gente consiga avançar. E a espada não é à toa, que é a palavra de Deus para nós como cristãos. Então a palavra ministrada no nosso coração com uma decisão, em nome de Jesus, eu vou avançar nisso aqui. Temos ao nosso lado os céus, né? No aspecto de poder de Deus, a graça de Deus sobre nós. Então, é preciso abrir mão dos defeitos de caráter, e isso é fruto de uma decisão. Eu quero escolher isso. E o Celebrando é uma grande ferramenta de Deus para ter parceiros conosco, né? Temos o primeiro momento, aquele que vai ser o prestador de contas, aqui prestarei contas, num momento informal, e logo, informal não, durante os passos, que os irmãos vão chegar lá, mas logo depois de uma figura do padrinho e da madrinha, que estes sim vão entrar em águas mais profundas também. Como é que você está naquela área? Você está conseguindo vencer? Porque, irmãos, o traz essa fala, né, um dia de cada vez, e desvios de caráter, eles sempre precisarão ser visitados por nós, né? E relembrados por nós. A gente vai aprender ferramentas para vencê-los. Mas se nós negligenciarmos, voltam, né? Então, mas a decisão para vencer é conosco, né? Então, a atitude deve ser esse desejo da mudança. Ele traz uma frase aqui, eu achei muito, até copiei novamente aqui, né? Ele diz assim, não consigo abrir mão de, ao invés de, dizer, não consigo abrir mão de, ao invés de dizer, jamais vou deixar de. O fato é que hoje eu não consigo. E por isso estou aqui, pedindo ajuda do meu poder superior e pedindo também o apoio dos irmãos em intercessão por aquele assunto, né? Os homens, as mulheres, cada um ali no seu grupo.
e parar com isso. Não, não adianta, eu sou assim, né? Eu nasci, a Gabriela, síndrome de Gabriela, né? Não, não, eu nasci como Gabriela. Não, cara, nós fomos chamados pelo Senhor, o mesmo Senhor que nos salvou, Ele também deseja aperfeiçoar-nos nele, né? E pois bem, irmãos, então é possível, né? E devemos tomar uma decisão, né? E para que Deus possa remover, como Deus vai remover os nossos defeitos de caráter? Ele trouxe aqui alguns elementos, olha só. Esses defeitos de caráter, eles são importantes e removidos porque eles nos afastam de Deus e das outras pessoas. Dão uma falsa sensação de segurança. Meu Deus, essa frase aqui, que verdade, né? Então, que mente aprendeu, né, a fugir, né, das responsabilidades da vida através da mentira. E está funcionando, às vezes está, irmãos, até velho, né? E está usando esses recursos, mas tem pessoas que nem confiam, nem adianta. Né? Do lado de fora, talvez até a gente pense, mas olha, para ele funcionou. Né? Eu lembro que uma vez, a gente, adolescente, né, não era de Jesus, nós viajamos, eu e meus amigos viajamos lá para a Serra do Mar, mas o destino era o litoral paranaense com a mãe de uma das nossas amigas, mas o ônibus desmarcou de última hora e ela devolveu o nosso dinheiro. A gente pegou um trem, foi lá para a Serra do Mar, fomos lá para Morretes, de trem, escondido, né? E aí no fim retornamos, as mães estavam todas esperando lá no portão da senhora que tinha o frete, né? Ali. Saiu 5 da manhã, era 8 horas da noite, estavam todas as mães lá, aquele negócio não prestou, né? Até uma mãe falou, viu filha, a mentira tem perna curta. Um amigo meu falou assim, essa foi longa, foi até morrer que você voltou, mas caiu, não teve jeito. Então, nós precisamos, mas dá uma certa segurança agir daquela forma, né? Porque a gente resolve na hora, mas espiritualmente geramos um problema para nós, para os nossos familiares, né? E é terrível, e Satanás se aproveita dessas brechas. Então precisamos de mudança de comportamento se quisermos nos manter limpos. A consciência de nossos defeitos nos causa dor. Quando a dor de permanecermos na mesma se tornar maior que o nosso medo de mudança, certamente iremos nos entregar. Narcóticos Anônimos é uma frase que é usada por eles lá. Quando a dor de permanecermos na mesma se tornar maior do que o nosso medo de mudança, certamente iremos nos entregar. Então chega uma hora que o sujeito vai lá e ele quer dar moléstia, fala, não, a mãe está aqui, né? Vamos lá, né? Só para agradar a velhinha. Né? Aí chega uma hora que ele vê que ele não tem mais recurso. Aí esse vem e fala assim, eu preciso de mudança, verdadeiramente. Né? Lá no nosso PGM está indo um rapaz, né? Que nós já dávamos por perdido, a mãe já não via ele, subia mesas assim, né? Ela via em casa, era um choque duplo. Primeiro, ai meu Deus, ele está aqui de volta, e segundo, glória a Deus, ele está vivo. Era um misto de sentimentos, né? E agora esse menino ele desejou um internamento, né? Ele foi, está concluindo o processo e quer permanecer na clínica, inclusive. A Santa estava lá, né, no testemunho dele. E ele quer permanecer trabalhando na clínica, eu creio que já consciente de que ele precisa dessa ajuda lá, ele quer ser um obreiro local lá. Mas quanto sofrimento, quanta luta, quantas lágrimas, quantas vezes pensando, morreu. Mas quando agora chegou a hora e nossa oração é que ele permaneça em nome de Jesus nesse foco, é lindo de ver, imaginar que normalmente quando se sai de um cenário de droga tão profundo, a mente fica abalada, né? A pessoa não consegue mais raciocinar direito, falar direito, depois de muito tempo de uso, né? A linguagem muda e parece que nunca mais vai voltar, né? Tem alguns que são convertidos e ainda chega muito presente tudo, porque aprendeu tão forte isso lá e já não consegue mais estabelecer um novo tipo de jeito de ser, né? Até. Mas mudou a linguagem do cara, né? Mudou o jeito de falar, assim, né? Não dá a impressão que o nível dele foi tão profundo de morar na rua, né? Em troca da droga. Porque Deus pode fazer, mas é preciso que haja o reconhecimento da necessidade. Sem isso, não tem como, não tem como. Nos tornamos mais tolerantes com os defeitos das outras pessoas e julgamos menos. Uau! A dor, né? A dor nos faz isso, né? Alguns se endurecem ainda mais, mas quando o nosso coração é quebrantado, é uma grande verdade, né? A gente fica mais sensível, né? Uma coisa é alguém falar, olha, tô com um nódulo no seio. Meu Deus, é mesmo? Não está orando. Né?
Outra coisa, quem teve e ouviu, então com o nó no seio, na mente da pessoa vem cirurgia, exames, liberações de plano se tiver, se não, correr no SUS, quimioterapia, radioterapia, né? Tudo isso. Olha, eu sei que você está passando. E a gente pode tanto se compadecer, orar diferente, quanto pode também entender, no momento de interceder a dor do outro, né? Então, olha algumas bênçãos que são provenientes dessa entrega, né? Dessa decisão em entregar, né? E meus irmãos, temos muito para falar sobre esse assunto, mas quero deixar esse gostinho de quero mais e quero ir para um trecho da palavra de Deus de Efésios capítulo 4, que ele me toca muito dentro desta linha do que se trouxe aqui neste passo. Vamos ler do verso 20 até o verso 32. Vamos compartilhar essa leitura aqui, o celular vai pegar. Leia em alto bom som, eu vou ler o primeiro verso, tá? 20, Efésios 4, 20 ao 32. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. 21. Eu não tenho Efésios. Estou em Tiago, desculpa. De fato, vocês ouviram falar dele e nele. Foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 22. E a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos maus e enganadores. Pelos desejos maus e enganadores. 23. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, os perdoou. Amém. Amém. Irmãos, o que me chamou bastante a atenção desse texto, enquanto estudava a lição, né, exposição, foi a maneira que o apóstolo Paulo trabalhou a consciência do erro, do desvio, essa consciência pela palavra, né, e logo depois um abandono. Então o reconhecimento, o abandono e o revestimento, né? Consciência, abandono e revestimento. Então olha que maravilha que é o que a palavra de Deus nos diz. Então não adianta o sujeito parar de mentir. Não, vou parar de mentir. Não, ele tem que ser um agente da verdade. Então ele reconhece, ele abandona, mas algo toma o lugar. Esse vazio que era da mentira precisa ser preenchido com a verdade. Olha o que ele fala, quem roubava então, não basta parar de roubar, né? Ele tem que preencher aquilo. Então, além de não roubar, ele tem que dar um novo sentido aonde o roubar é o sentido. E qual é o novo sentido? Trabalhe para ajudar quem tem necessidade. Sempre que nós temos essa consciência da necessidade que Deus nos desperta, né, de entregar, nós precisamos lembrar que esse vácuo, esse lugar vazio, que até o Senhor ilustra muito bem quando nos fala, né, da casa adornada, né, que o Senhor vem morar, o coração fica limpinho, e aí, se não houver esse vigiar da santidade, vem outros 7, né? Irmãos do céu.
O que ele está falando para a gente? Que é importante abandonar, mas precisa haver preenchimento, a unção do Espírito, santidade, para que esse preenchimento não permita que as ações do inimigo nos tomem. Então, olha, tudo a ver, né? Que o apóstolo Paulo está ministrando com a disposição aqui, desta decisão de abandonar. E esse abandonar, bem rapidinho, vou ler para os irmãos aqui para fechar então, algumas das coisas que você vai ver lá no grupo de passo, mas eu quero ler aqui algumas delas, né? Na lista abaixo estão listados alguns defeitos de caráter. Não, isso aqui é da lição. Mas olha só alguns desses desvios de caráter, para os irmãos ficarem aí mais cutucados ainda a participar do grupo de passos que se iniciará. Amargura, ambição, apatia, agressividade, arrogância, ativismo, autopiedade, crítica, cinismo, controle, deslealdade, desobediência, desonestidade, descontrole financeiro, frieza, gritaria, ganância, infidelidade, ingratidão, insensibilidade, insubmissão, intolerância, inveja, ira, o isolamento, instabilidade, impulsividade, manipulação, medos de se expressar, de dizer não do que os outros pensam, assumir compromissos, o abandono, a mentira, negativismo, omissão, orgulho, perfeccionismo, rebeldia, rigidez, roubo, superioridade, vício sexual, pornografia, adultério, masturbação compulsiva, vingança, vitimização. Olha só, agora vocês descobriram de onde sai a listinha, né? Eu luto com aqui no grupo de passos, né? E a gente aprende algumas dessas coisas e conforme a gente vai caminhando, meu Deus, eu não sabia que isso, né? A gente fala muito do perfeccionismo, que parece ser um traço de uma qualidade, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é um orgulho, uma soberba. Não quero que venham falar nada aqui, né? Não é o desejo de servir bem, que tudo esteja bonito para servir. Não, é uma certa arrogância, uma certa soberba mesmo, né? E que está presente em uma coisa que a gente até anseia, né? Que tudo fique perfeito. Mas qual a motivação? E quando vamos caminhando nesses passos, tem pessoas que são perfeccionistas no sentido saudável da palavra, mas tem muitos que é fruto de um desvio. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar então, em nome de Jesus, para nos ajudar a entregar, né? Fazer aqui, nos dispor, né? Colocar aqui diante do Senhor, como o estudo nos traz, né? Aqui, essa disposição para fazer essa entrega, né? Nos dispomos a deixar que Deus remova, né? Todos os nossos desvios de caráter. E a pergunta, meus irmãos, aqui, para a gente ter esse tempo de partilha, eu achei uma pergunta aqui bastante interessante aqui para a gente partilhar. Quais benefícios eu poderia desfrutar se alguns dos defeitos de caráter fossem removidos? Fiquei pensando sobre isso em casa, né? E eu achei essa pergunta do próprio material muito boa. Quais benefícios eu poderia desfrutar se alguns desses defeitos de caráter, ou de alguns que você identificou até aqui, não necessariamente daquela lista, fossem removidos? O que geraria de benefício para a sua vida, para a vida daquelas pessoas que o cercam? Amém? Aí, se quiser usar para anotar com a mochila, é a 3 ali. Eu coloquei lá no grupo. Ótimo, parabéns. Daí, Obrigado. Deus abençoe os irmãos. Então, iremos para o nosso grupo de partilha, né? Logo depois nos reunimos aqui de novo para o nosso tempo de confraternização. Deus abençoe você que nos acompanhou. Que a paz e a graça do Senhor esteja contigo.